galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo no Palácio Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estou aqui para fazer um vídeo sobre o nosso novo coordenador técnico, Alexandre Galo. Além disso, vou falar um pouco sobre o Pereira, tá? E vou falar um pouquinho sobre o Rincon, que é outro jogador livre no mercado que apareceu dentro do radar santista nos últimos dias, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas partes e também sobre o Galo, tá? Vamos começar com o Galo. Falando rapidamente do Galo, eu queria falar que o Galo fez a sua coletiva de apresentação no dia de ontem. Foi uma coletiva bastante interessante por alguns pontos. Pontos que eu achei bem interessantes que o Galo soube falar muito bem. O primeiro deles é sobre contratação. Eu estava em dúvida se o Galo ia ou não interferir em contratações. Mas bom, volta ao Santos Futebol Clube. Vamos lá. Galo, muitas pessoas que cobrem o Santos diariamente, inclusive e principalmente os torcedores do Santos, tinham muitas dúvidas ou não sabiam o que o antigo coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão fazia na prática aqui no Santos Futebol Clube. Eu queria te perguntar, quais são as atribuições e funções passadas pela diretoria para você fazer esse cargo de coordenador esportivo e explicar de maneira clara e simples o que você na prática vai fazer no dia a dia aqui no Santos. Muito obrigado e seja bem-vindo de volta. Obrigado a você pela pergunta. A coordenação técnica ela passa por você fazer uma gestão esportiva, e aí passa reuniões com a direção, reuniões com a comissão técnica, preparação física, fisiologia, todo o entendimento voltado, até a nutrição, voltado específico para a melhora técnica dos atletas. Criar um conforto objetivo para que o treinador tenha totais condições de trabalho, criar soluções para os problemas individuais que os atletas têm. Inclusive, falei isso para eles, hoje a minha porta vai estar sempre aberta. Vou ter que dar uma resposta, às vezes que essa resposta não seja contente. É isso que eu esperava de um coordenador quando eu era atleta. Então, essas são as atribuições. É evidente que você dirigir o futebol, ele é muito mais amplo, você pode criar novos conceitos, como eu sei que o Santos já tem as suas particularidades, mas esse time nosso desse ano vai ser foco exclusivo para o campo. E bom, foco exclusivo para o campo, eu pensei sinceramente que não. Paulo Roberto Falcão, o que eu ia falar. O Alexandre Galo não ia participar de negociações. Porém, mais para frente nessa mesma entrevista, ele vai falar de negociações. Resgatar o grande jogador que ele é para esse momento. Muito principalmente o atleta, por tudo isso que ele nós temos que adequar uma coisa a outra. E é difícil no momento você achar um jogador que bem fisicamente chega aqui para jogar no próximo domingo e está parado desde os finais das competições europeias ou asiáticas que se encerram sempre no final de maio, na última semana de maio. É isso que a gente está buscando. Ou seja, aqui a gente já percebe que sim, Alexandre Galo vai interferir nas negociações. Ou seja, ele vai ser um diretor de futebol padrão que une as funções, tanto de gerente como de diretor de futebol. Ele vai tanto cuidar do vestiário, elenco e técnico, como ele mesmo falou, dando bastante prioridade para o campo e para as relações individuais, o que é importante, afinal recebendo críticas como a do Soteldo e de outros técnicos, como também vai auxiliar o Santos na busca por novos jogadores. Interessante, deu para entender bem melhor a função do Falcão. E claro, eu não vou negar que ele também falou um pouco do Marcos Leonardo, né? Ele é um jogador muito importante. É um talento que só plantou coisas boas no clube. É um menino maravilhoso, todo mundo adora ele. Ele tem um dia a dia e é o que eu tenho falado. Ele não plantou só coisas positivas no momento da colheita, porque até se nos últimos, 20, 30 anos, qual o grande atleta protagonista do Santos que o Santos não vendeu? O Santos é um dos grandes vendedores do mundo. Então, às vezes, essa situação, agora, nesse momento, só se houver uma vantagem financeira muito grande, onde o Santos possa estar confortável. O presidente não está se sentindo confortável nessa avaliação financeira. E não só isso, nós precisamos do atleta nesse momento. Até pode acontecer de ver uma possível negociação, mas por uma saída na janela de final do ano. Então essa é uma posição. Ou seja, pelo que o próprio Galo falou sobre Marcos Leonardo, não sairá. Marcos Leonardo continuará no Santos e só irá sair, né? Só terá uma negociação se a saída do Marcos for no final do ano. Interessante, né? Dito isso, eu pelo menos procuraria o Marcos para um aumento salarial, tentar melhorar as condições para deixar ele mais disposto a jogar. Mas acho bastante bacana o jeito que Galo se apresenta. Não fugiu das responsabilidades, deixou claro os problemas do clube, deixou claro os problemas que o clube teve com o Marcos Leonardo, não botou só a culpa no menino.
e assumiu a bronca e agora tá tentando dar uma melhorada. Gostei muito da coletiva dele, ele explicou bem o cargo dele, ele explicou bem as funções dele, não teve medo, não te betou. Bacana. O trabalho dele vai ser bom, Rex? Não sei. A coletiva de apresentação do Lisca é maravilhosa. Maravilhosa não, mas é bem falada. E o trabalho foi péssimo. Então vamos demorar, vamos ver, vamos descobrir o trabalho dele com a prática, né, com o tempo. Mas pelo menos a coletiva de apresentação foi bacana, foi uma boa coletiva que eu gostei bastante de assistir. Bom, emenda do último vídeo. Basicamente tinha falado agora do Pereira e falado do Rincon, só que eu tinha falado com base na primeira fonte. Qual era a fonte inicial? A gente tinha uma fonte do meu Peixão, que é quem deu sobre o Pereira, o Rincon, perdão, de fato, tá? Então vou até mostrar a notícia para dar os créditos. Então falando sobre o Rincon, depois a gente fala sobre o Pereira, que eu sei que é quem vocês estão mais ansiosos. Já tinha uma notícia bem interessante do portal Meu Peixão, que foi o primeiro a dar a notícia, tá? Então tem inclusive o famoso João Bertuzzo, que tá no Twitter falando sobre, que falava que o Santos abriu conversas com o venezuelano Tomás Rincon, que está sem clube, e o portal Meu Peixão apurou que ele já tinha sido aprovado pelo técnico Diego Aguirre, estava perto de reforçar o Santos. Conta, né, que ele veio do Zamora, passou pelo Hamburgo, pelo Genoa, pelo Juventus, pela Torino, e, né, fala que ele estava na Série A até 2020 ali pelo Genoa. Então a gente entende que é um jogador bem interessante, tá? É um jogador interessante que poderia vir para o Santos, um volante bem físico, bem forte. Sobre o Rincon, o que eu posso falar, Tomás Rincon? É como um jogador que tem um físico muito grande, famoso primeiro volantão clássico. Então lembra quando o Santos Twitter pediu o Alisson, por falar que não tinha nenhum jogador no elenco com aquela característica do Alisson, ser um primeiro volante clássico, bem físico, que não fosse tão habilidoso, mas que soubesse cortar bem a bola para segurar o jogo? Esse cara é o Tomás Rincon. Considerando que o Aguirre adora um volante nessas características, eu imagino que o Tomás Rincon venha talvez reforçar o Santos. É um jogador que já foi aprovado pelo Aguirre, que provavelmente não deve estar tão satisfeito com o Fernandes, que não vem em boa fase. O Alisson não é opção até para lesão. O Sandri também agora não é opção. Camacho está longe de ser um primeiro volante físico. Então acho que Tomás Rincon faz sentido. Mas agora a gente já vai para a segunda fonte, porque agora é a hora que no vídeo original eu falava que o Pereira ainda não havia uma fonte confiável e tudo mais. Mas acaba de sair no UOL uma nova notícia do Lucas Mussetti com a Gabriela Brino. Ótimas fontes, então vamos falar aqui pra vocês. Basicamente, o Santos de fato aumentou a proposta pelo Roberto Pereira. Isso outras fontes haviam dado ontem. Algumas falaram que já tinha fechado, não é fato que fechou, tá? Quero deixar isso muito claro, não, ele não fechou com o Santos ainda. Isso muitas fontes confiáveis já deixaram claro. Mas existe uma proposta mais alta pelo Roberto Pereira e o volante venezuelano. Então o Santos aumentou a proposta pelo Roberto Pereira e analisa a contratação de volante venezuelano. Então o Santos insistiu por Roberto Pereira e aumentou a proposta de salário e de luvas do jogador de 32 anos. Ele é o sonho do Peixe há mais de 4 meses. O Peixe viu que o problema não é mais o financeiro, então agora de fato o Santos está com uma ótima proposta. E o Santos chegou na pedida do empresário e aguarda a avaliação do atleta e dos familiares. Ele tem ofertas semelhantes nas mãos e deve decidir o futuro nos próximos dias. Ele saiu de Udinese e não joga desde o dia 4. E aí fala do outro nome, né? O outro nome avaliado é o Tomás Rincon, que é quem a gente acabou de falar. Volante de 35 anos, está livre no mercado, não quer renovar com a Sampdoria, também da Itália. Rincon, jogador livre, analisado por Aguirre. Até agora não houve proposta e tudo foi iniciado aqui com o Meu Peixão. E aí, pra acabar, a gente vai lá no Twitter. Twitter não, no X. E no X a gente vai entrar aqui no nosso perfilzaço do queridíssimo João Bertuzzo. Cara, eu adoro o nome do Bertuzzo. João Bertuzzo é um senhor nome, tá? Eu gosto muito. E o Bertuzzo, ele vai trazer nesse vídeo aqui sobre Pereira, Rincon e Alan Cenoura. E vamos lá, o que a gente pode falar, resumindo mais ou menos o que o Bertuzzo falou. Rincon é um jogador que, segundo o Bertuzzo, já foi avaliado pelo Aguirre. E o Aguirre gostou dele. O Santos de fato ainda não começou as negociações, tá? Mas que o Bertuzzo imagina, não houve proposta inicial, mas já houve conversas. E o Bertuzzo imagina sim que ele está próximo de virar jogador do Santos. Então, eu imagino que talvez aconteça do Tomás Rincon vir pro Santos. Não acho impossível, acho que a gente vai ter atualizações nos próximos dias, tá? Minha percepção das notícias. Roberto Pereira, segundo o Bertuzzo, o Santos aumentou, né, superou as expectativas ali do empresário, do Pereira, e o Pereira tem chances de vir para o Santos. Segundo o Bertuzzo, está mais próximo do que nunca. Fala que Bertuzzo falou sobre Roberto Pereira, Meu Peixão acertou ontem, vamos torcer para que sim, mas ele que vai avaliar, no final a decisão é do Bertuzzo, é do Pereira
E aí a gente vai saber se ele escolheu o Santos ou não. E sobre o Alan Senhora, fala que ele voltou aos planos do Santos depois da saída do Paulo Turra. E é um jogador que o Santos está negociando, tá bom? É isso, mano. Atualizações, tudo certinho. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, peço like, sua curtida e sua inscrição. Sim, muitos me perguntaram sobre o Pereira. Eu acho que ele mudaria sim o patamar do Santos. É um jogador que chegaria para fazer a função do Sanchez em 2017. E vocês sabem como o Sanchez mudou o Santos em 2017. Eu sinceramente acho o Pereira melhor do que o Santos em qualquer momento da carreira. O Pereira é muito bom jogador e eu acho que ele seria uma ótima aquisição para o time do Santos, tá bom? É isso, meus queridos. Peço seu like, seu comentário, sua curtida e sua inscrição. Muito obrigado e agora eu fui.